A grande dificuldade é convencer os parlamentares que resistem à articulação no Congresso Nacional. Levi Guimarães. A reforma da Previdência dos militares chegou ao Congresso provocando algumas resistências entre deputados de oposição e também governistas. Apesar de reconhecerem as necessidades das mudanças nas regras de aposentadoria, muitos questionaram a reestruturação das carreiras da categoria. O projeto prevê aumentos salariais, além de outras gratificações. O líder do PSL na Câmara, deputado Delegado Valdir, acredita que o momento não é adequado para esse tipo de benefício. Eu penso que vem num momento difícil. No meu entendimento, era um diálogo que não era o momento para se discutir. O momento agora é de sacrifício. Já o líder da oposição, o deputado Alessandro Molon, do PSB, pediu tratamento igual a militares e civis. Tudo bem que há uma certa diferença, mas será que a diferença entre as propostas é razoável ou será que se trata de mais privilégio? Essa é a pergunta que o Congresso vai fazer. O líder do DEM, deputado Elmar Nascimento, seguiu o mesmo tom e disse que é possível até endurecer o projeto. A obrigação nossa aqui no parlamento é que, se tiver que fazer, a gente faça o que for melhor para o Brasil. Após a entrega do projeto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, justificou o item. Ele cita que servidores militares não têm os mesmos benefícios dos civis. Jovens que ingressavam no serviço público civil, através de um concurso público, já ingressavam em alguns outros poderes com salários acima de 20 mil, enquanto generais em fim de carreira estavam recebendo abaixo de 20 mil. Então, o que nós fizemos foi uma reestruturação feita pelos militares sem aumento de soldo. Por ser um projeto de lei, a matéria precisa de maioria simples, 257 votos no plenário, para ser aprovada. Mas antes deverá passar por uma comissão especial a ser criada nos próximos dias. De Brasília, Levi Guimarães. Mais cedo, aqui em entrevista à Jovem Pan, o secretário Rogério Marinho não quis confirmar se o relator da reforma na Câmara será o deputado Eduardo Cury, do PSDB. Já há uma articulação em torno do nome dele, professor Vila, mas quem tem que confirmar são os próprios parlamentares, né? Ele tomou cuidado, porque é o seguinte, nos jornais de hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, está indignado com o governo, que estaria tendo uma intervenção nos assuntos exclusivos do Legislativo, em especial da Câmara dos Deputados. Ele faz referência ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que insistiu junto a alguns parlamentares que devia tramitar o seu pacote paralelamente, pacote contra o crime organizado, corrupção, paralelamente ao da reforma da Previdência. E a decisão que teria sido acertada por Rodrigo Maia que não. Primeiro ia tramitar a reforma da Previdência e depois o pacote proposto pelo ministro. E aí ele inclusive indicou que no pacote encaminhado pelo ministro Sérgio Moro havia uma cópia quase que literal, usou a expressão que foi copiar colar, expressão evidentemente do presidente da Câmara dos Deputados, do projeto do Alexandre de Moraes, né? E daí ele disparou uma bala de canhão forte contra Moro, o Maia, tentando desqualificar o ministro da Justiça, chamando de funcionário do Bolsonaro. É bom lembrar que funcionário não desqualifica ninguém, primeira coisa, né? Funcionário é quando você é funcionário de uma empresa, né? É que nós somos um país que sempre teve problema com o trabalho. Como o trabalho teve identificado com escravidão, até o final do século XIX, nos primeiros quase 4 séculos do Brasil, o trabalho era indigno. Porque quando você chama alguém de funcionário, não é pejorativo, é positivo. Ele tem um trabalho, né? Mas no Brasil isso tem esse caráter negativo e deve-se à nossa herança escravista. Mas para voltarmos, então, isso foi um breve parênteses. Daqui a pouco, né? O Zé Maria vai falar mais sobre esse burburinho. Esse burburinho, legal. Burburinho é bacana. Então a questão toda agora que o meio-campo está embolado. Mas isso, de um lado, evidente, o Augusto até destacou, os deputados querem cargos. E não é de hoje. Agora, por outro lado, falta uma articulação no governo de pessoas experientes. Há uma ingenuidade no Palácio do Planalto, achando que os grupos do WhatsApp vão aprovar a reforma da Previdência ou vai aprovar a chegada do Noé e sua arca ao Brasil. É doce ilusão, isso não vai ocorrer. A campanha eleitoral terminou. É necessária uma outra relação com o parlamento. E para construir essa relação que passa por cargos,
aí precisa ver que troca vai haver por essa questão de cargos. Uma coisa é designar um engenheiro competente para o DENIT, vamos dizer, um cara que conhece transporte como ninguém. Outra coisa é nomear um pagô da vida. Vamos lembrar um sujeito, tá esquecido hoje, mas eu não esqueci de você, viu, pagô? Que é um assaltante lá no DENIT. O DENIT é o antigo DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e tal, né? Que vem lá do longínquo passado. Então a questão é que precisa ter pessoas experientes. O PSL indicou como líder, primeiro tinha lá líder do governo na Câmara dos Deputados, uma pessoa de primeiro mandato, líder do governo no Congresso Nacional de primeiro mandato. Deputados que não têm a mínima experiência, mas tem alguns que sequer sabem onde é o banheiro do seu anexo, onde é o seu gabinete. Então não dá. Você tinha de indicar pessoas competentes. Aí é um problema, né? Por outro lado, há também uma resistência por parte dos deputados mais velhos em relação aos deputados mais novos. Dizendo assim, pô, nós é que dominávamos aqui o terreiro, agora chegou esse pessoal que vai também querer partilhar o terreiro e tal. Quer sentar na janelinha. Quer sentar na janelinha, entrou no ônibus, tem de ficar de pé. Pô, né? Já entrou no ônibus de pé, depois senta no banco dele, depois na janelinha, como diria o filósofo Romário. Então é um negócio complicado, né?